não racionais. Mas e aí? Como foi que surgiu esses números irracionais? Bem, Pitágoras pensou o seguinte: se eu tiver um quadrado de lado 1, quanto vai medir a sua diagonal? E nessa época, ele já tinha determinado o teorema de Pitágoras. Na primeira aula, eu falei para vocês sobre o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos determinar essa diagonal aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. E aí, lembrando o teorema de Pitágoras, é o quê? É a hipotenusa ao quadrado, que é igual ao quadrado da soma dos catetos. Qual é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Qual é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus? É a diagonal, que é igual ao quadrado da soma dos catetos. Os catetos é o quê? O 1 e o 1. Como se trata de um quadrado, né? Os lados, os catetos aqui, eles vão ser iguais. E aí, vamos lá aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa é a diagonal ao quadrado, que vai ser igual ao quadrado da soma dos catetos. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A diagonal ao quadrado vai ser igual. 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, que também é 1. Diagonal ao quadrado vai ser igual. 1 mais 1 é 2. Aí, o que você vai fazer? O inverso do ao quadrado é você extrair a raiz quadrada. Eu não quero saber o valorzinho desse d, então você vai fazer o quê? Você vai extrair a raiz quadrada de 2. Então, para encontrar o valor da diagonal, você vai calcular a raiz quadrada de 2. E aí foi que surgiu o problema. Naquela época, não tinha esse número. Imagina aí um número que você vai elevar ao quadrado, que vai dar 2. Aí ele teve que ficar pensando. Não tem um número exato. Como não tem um número exato, ele vai fazer o quê? Por aproximação. Bem, na segunda aula, eu falei sobre a relação entre o lado do quadrado e a sua área, utilizando o lado 2 do quadrado. E aí lá calculei a raiz quadrada de 2 por aproximação. Calculando a raiz quadrada de 2 por aproximação, usando apenas duas casas decimais, eu encontrei 1,41. Significa o quê? Aqui nesse caso, nesse exemplo, que a diagonal é aproximadamente 1,41. Gente, olha, aqui não é igual. Aqui é aproximadamente, significa que está se aproximando de 1,41. Aqui é porque eu estou considerando apenas duas casas decimais, mas você pode considerar 3, 4, 5, 6. Foi a partir daí, gente, que começou os estudos dos números irracionais. Aí só lembrando aqui, ó, 1,41 ao quadrado é igual a 1,9881. Está bem próximo de 2, certo? Então, ó, foi a partir daí que começou o estudo dos números irracionais. E o que quer dizer esses números irracionais? Os números irracionais é todo número decimal. O que é o número decimal? Aquele número que tem vírgula, que não pode ser escrito na forma fracionária. Ele não pode ser escrito na forma de fração. Só relembrando aqui dos números racionais. Nos números racionais, dá para você fazer uma transformação. Transformar um número decimal na forma de fração. No caso dos números irracionais, você não pode fazer isso. Não tem como fazer isso. Mas quais são esses números aqui, esses números irracionais? São as raízes não exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 7, raiz cúbica de 4.
as dízimas não periódicas. Aí eu coloquei esse exemplo aqui, 2,24, 58, 79, 73, 64. Por que que é dízima? Porque é infinito aqui, ó, não tem fim o número de casas decimais. Por que que é não periódica? Porque não tem um período, não possui um período, não é uma coisa assim aleatória. Aí eu coloquei esse exemplo aqui para a gente resolver, certo? Observe a representação do quadrado da imagem. Eu tenho aqui esse quadrado. Aí, se você for observar o quadrado tem lado 2, certo? A medida do lado do quadrado é igual a 2. Aí, eu estou querendo que você calcule a medida de sua diagonal. E aí, como é que eu vou calcular a diagonal do quadrado? Para você calcular a diagonal do quadrado, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, novamente. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Nesse caso aqui, a hipotenusa é a diagonal. Gente, sempre que você for, se você quiser calcular, toda vez que você quiser calcular a diagonal de um quadrado, essa diagonal é a hipotenusa, certo? E os lados são os catetos. Então, vai ser o quê? D ao quadrado, que é a diagonal, é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao quadrado, que é 4. D ao quadrado é igual a 4 mais 4, que é 8. Aí, novamente, ó, se eu quero saber o valor de D, eu vou extrair a raiz quadrada do 8. Então, D vai ser o que? A raiz quadrada de 8. D é a diagonal. Então, a diagonal desse quadrado é igual a raiz quadrada de 8. Letra B. Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Então, vamos lá, que é um pouquinho de trabalho. Primeiro, vamos considerar aqui, ó, primeiro sabemos que raiz quadrada de 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por que, professora, você está colocando essas raízes? Porque a diagonal aqui não é a raiz quadrada de 8? Pois vamos procurar saber qual é o número em que ele vai estar entre, certo? Entre quais números ele vai estar. Então, vamos lá, ó. Se eu for pegar raiz quadrada de 1, vai dar 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Eu sei, ó, que o 8 lá, ele está entre 4 e 9, não é? Eu estou pegando apenas raízes exatas, certo? Raízes de números quadrados perfeitos. Eu sei que 8 está entre 4 e 9. Então, a raiz quadrada de 8 vai ser um número entre 2 e 3, certo? Então, raiz quadrada de 8 é um número entre 2 e 3. Aí, vamos aqui, considerando primeiramente uma casa decimal. Se é entre 2 e 3, o primeiro número que a gente vai pegar é o 2,1. 2,1 ao quadrado, 4,41 ao quadrado. 2,2 ao quadrado, 4,84 ao quadrado. Aqui, ó, 2,3 ao quadrado, 5,29 ao quadrado. 2,4 ao quadrado, 5,76. 2,5 ao quadrado, 6,25. 2,6 ao quadrado, 6,76. 2,7 ao quadrado, 7,29. 2,8 ao quadrado, 7,84. 2,9 ao quadrado, 8,41. Passou de 8, não foi? Se passou de 8, então vai ser o quê? 2,8.
considerando duas casas decimais. Não foi 2,8 para uma casa decimal? Então, vamos para duas casas decimais agora. 2,81 ao quadrado. 7,8961. 2,82 ao quadrado. 7,9524. 2,83 ao quadrado. 8,0089. Passou, não passou de 8? Se passou de 8, então vai ser o quê? 2,82. Então, a raiz quadrada de 8 com duas casas decimais é 2,82. Me desculpem o erro aqui, viu? Nós temos alguns números irracionais clássicos. Por exemplo, o φ, que é o número áureo ou número de ouro, que é esse número aqui, ó, 1,61, 80, 33, 98, 87, 49. O π, o número π ou constante de Arquimedes, que é o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Ele é 3,14, 15, 92, 65, 35, 89. O φ, a gente usa a aproximação de 1,61. O π, a gente usa a aproximação de 3,14. E nós temos a constante de Euler. A constante de Euler, 2,71, 82, 81, 8, que é aproximadamente 2,71, certo? Hoje a gente encerra a parte dos números irracionais e vamos começar a parte de razão entre grandezas de espécies diferentes. Bem, para determinar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, determina-se o quociente entre as medidas destas grandezas. Essa razão deve ser acompanhada da notação que relaciona as grandezas envolvidas. Algumas razões elas são mais trabalhadas, certo? E eu vou trabalhar aqui inicialmente a da velocidade média. A velocidade média é o resultado da razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. No Brasil, essas grandezas são expressas em quilômetros e horas, respectivamente. Dessa maneira, calcular a velocidade média de um objeto é descobrir quantos quilômetros podem ser percorridos em uma hora. Geralmente, essa razão é expressa da seguinte maneira: a velocidade é igual à distância percorrida, que é o S, pelo tempo, que é o T, certo? Gente, ó, das razões, quando se trata de espécies diferentes, grandezas de espécies diferentes, a primeira delas que a gente vai trabalhar é a velocidade média. Por que as grandezas elas são diferentes? Porque uma é expressa em quilômetros e a outra é expressa em horas, certo? Vou explicar para vocês isso através de exemplos. Razão é mais questão de exemplo, ok? Primeiro exemplo. Moacir fez o percurso Rio-São Paulo, 450 quilômetros, em 5 horas. Qual a razão entre a medida dessas grandezas? O que significa essa razão? Então, vamos lá. Ele quer saber qual a razão entre as medidas dessas grandezas. Como se trata de quilômetro e de hora, ele quer saber o que? A sua velocidade, certo? Ele quer saber a sua velocidade. A velocidade é o que? É o espaço percorrido, a distância percorrida pelo tempo. Qual foi a distância percorrida? 450 quilômetros em 5 horas, certo? 450
450 dividido por 5 é igual a 90. Então, a velocidade é 90 km por hora. E o que significa essa razão? Essa razão significa que a cada hora foram percorridos, em média, 90 quilômetros, certo? Próximo exemplo. Imagine um automóvel que percorreu uma distância de 800 quilômetros e gastou 8 horas para isso. A velocidade média desse automóvel nesse percurso foi... Novamente, a velocidade é o quê? A distância percorrida pelo tempo. Qual foi a distância percorrida? 800 quilômetros. Qual foi o tempo? 8 horas. Então, a sua velocidade vai ser o quê? De 100 quilômetros por hora. Gente, toda razão, ela é uma divisão. Então, é o quê? 800 dividido por 8. 800 dividido por 8 é 100. Outro exemplo aqui. Agora, imagine que uma pessoa queira viajar de sua cidade para a cidade de seus pais, a 640 quilômetros de distância, para algum compromisso às 18 horas. Sabendo que só é possível viajar a uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, em que horário essa pessoa deverá sair de casa, no máximo, para cumprir o seu compromisso? Então, ele quer saber agora o quê? O tempo. Ele tem a distância de uma cidade para outra, que é 640 quilômetros, e ele tem a velocidade média que ele vai utilizar, que é 80 quilômetros por hora. Aí vamos lá. Eu sei o quê? Que para calcular a velocidade é a distância pelo tempo. Eu tenho a velocidade, que é 80. Eu tenho a velocidade que é 80. Eu tenho a distância percorrida, que é 640. E eu quero saber o quê? O tempo. Como eu estou querendo saber o tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou multiplicar 80 vezes t. 80 vezes t é 80t. Vai ser igual a 640. Então, o t, que é o tempo, é igual a 640 dividido por 80, certo? 640 dividido por 80 é igual a 8. Então, o tempo que o tempo de viagem vai ser o quê? De 8 horas. E aqui, minha gente, a aula de hoje, ela se encerra. Eu só quero dar um recadinho para vocês. Olha, as atividades, elas são importantes vocês resolverem. É através delas que eu vou saber se vocês estão participando ou não das aulas, certo? Tem muita gente que não está resolvendo as atividades, assim como a minha última atividade, a maioria não resolveu. Respondam às atividades. No final da aula, vai uma outra atividade, não deixem de resolver. Se vocês tiverem dúvida, vão lá no grupo que eu criei e tirem essas dúvidas, certo? Obrigada aí pela atenção de vocês. Tchau, tchau.